boa noite, que Jesus nos abençoe. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo do Evangelho, que é motivo de resignação. Só que antes, eu queria colocar uma leitura. Será que dá para vocês verem? Então, a oração da serenidade, ela nos fala assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Então, essa oração da serenidade, ela fala um pouco do tema que nós vamos falar hoje, que é sobre resignação, né? Resignação não no sentido de aceitar as coisas e se acomodar. É assim, tá definido, eu me aquieto e eu espero e deixo nas mãos de Deus, né? Então, essa oração da serenidade, quando ela fala dessa forma assim, que me dê serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, para ter serenidade. Então, a serenidade tem uma paz, tem uma aceitação. Não ser forçada, não ser brigando, não ser gritando com Deus, não ser reclamando com Deus, mas ter a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar as coisas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então, quando eu penso assim, quando eu vejo essa oração, se depois as pessoas quiserem, chama oração da serenidade, né? Então, quando eu leio essa oração, eu sinto que fala muito do nosso tema de hoje, porque o tema de hoje é motivo de resignação, né? Essa resignação que não é uma resignação assim de para, né? Fica parado e aguarda e espera. Até eu procurei o significado de resignação para trazer para nós hoje, e tem muitos que falam aceita e espera. Procurei resignação e tolerância, também vi que elas são similares, mas tem algumas diferenças. Tolerância e obediência, resignação e obediência, isso nós vamos estudar melhor lá no capítulo 9, que tem um item no capítulo 9, que é sobre exatamente esse nome, né? Resignação e obediência. Então, o que a gente vai ver hoje muito é nesse sentido, porque a gente, mais uma vez, afirma que nós estamos falando num capítulo sobre aflições. Então, nós já vimos a questão de aflição, causas anteriores, causas atuais. Semana passada, a Lígia falou sobre as causas anteriores, trouxe até uma mensagem muito bela, não turbe o vosso coração. Resignação tem muito a ver com isso, né? Procurei também o significado de resignação e resiliência, que para mim me pareceu mais uma similitude melhor, né? Uma semelhança muito maior. Que a resiliência é você, se usava resiliência no passado para falar sobre questões de física, né? Então, sobre questões materiais. Por exemplo, de uma coisa voltar à sua origem, ser o que ela era. Então, por exemplo, assim, o metal sofre alguma ação, por exemplo, derrete, mas depois ele volta à forma dele. E com o passar do tempo, não sei quando isso aconteceu,
talvez a Celeste até possa me ajudar agora, que a resiliência ela vem no sentido mais para psicologia também. Celeste, se você tiver aí quiser falar alguma coisa, você fala, eu só não estou errada, né? Então, a resiliência veio nisso, de uma força, de você entender uma situação, mas você procurar continuar, encontrar soluções para aquilo que você está passando, sem uma revolta, sem desistir, mas insistindo, mas com aquilo apacentado no teu coração, sem, principalmente esse nervosismo, essa braveza, essa revolta, né? Eu lembro de uma colega que a mãe faleceu e ela passou muito tempo numa revolta muito grande com Deus, muito grande mesmo, né? Por mais que a gente conversasse com ela não aceitava a partida da mãe e ela brigava muito porque doía muito, né? E ela não queria aceitar. Eu a vi e por meses foi a mesma situação, ela não acalmava aquela dor e aquela revolta, e depois eu perdi contato com ela, né? Isso já tem alguns anos. Espero que hoje esteja mais pacificada aquela dor no coração. Então, por exemplo, assim, a, a dor está muito grande, né? Porque quando a gente chega ao ponto da gente ser chamado a resignar por alguma coisa, é porque nós estamos num momento de uma questão assim dolorida para a nossa alma, para o nosso ser. E a resignação aqui, por exemplo, no caso dela, né? Eu entendo, eu não queria que minha mãe fosse, eu me entristeço, eu choro, mas eu entendo que por algum motivo chegou o momento dela, Deus chamou. Então, a resignação seria nesse sentido. A resignação não quer dizer assim, você está com o problema, você está com a dor e você não pode chorar, você não pode sofrer. Não é nesse sentido. É no sentido de que nós sentimos, nós continuamos em busca de forças dentro da nossa alma para melhorar ou pacificar ou amenizar aquela situação, né? Então, a gente vai começar a ler o Evangelho agora para ver se a gente consegue compreender melhor essa questão. O tema de hoje é difícil, gente, porque quando a gente está passando por uma aflição, dependendo da situação, aquilo é muito dolorido, né? É muito dolorido. A gente pode perceber que tem pessoas que são mais bravas, revoltadas, assim, com Deus, ou com o mundo, ou com as pessoas à volta. E vemos pessoas. Então, a gente vai percebendo que isso não depende da área intelectual, né, da parte intelectual. Porque nós vemos pessoas que, independente da sua classe social, independente de cultura, tem pessoas que elas têm uma aceitação. É uma coisa assim, tipo assim, dói, mas eu aceito, eu continuo crendo em Deus, né? Deus sabe o que faz. Isso me dói, mas eu consigo compreender. A gente lembra muito de Jó também, né? Jó, ele tinha essa resignação. Ele continuava lutando, continuava confiando, e às vezes as coisas iam sendo tiradas, minguadas, mas ele continuava resistindo. E a confiança dele em Deus não cessava. Então, são exemplos para que a gente possa se apegar, para que a gente possa continuar insistindo, porque a gente sabe que tem dor que é doída mesmo, né? Então, vamos lá. Não é um tema fácil, não é uma situação fácil de vivenciar, principalmente para aqueles que têm o espírito assim mais inquieto, né? Então, às vezes tem mais dificuldade. Só que conforme nós lutamos contra
às vezes a gente percebe isso, que quando a gente luta muito contra uma determinada situação, o sofrimento é maior, né? Porque, por exemplo, assim, se nós fizemos uma prova, sei lá, numa faculdade, numa escola, para passar num emprego, não sei, algum teste, alguma coisa assim, e nós nos esforçamos e mesmo assim nós não fomos bem. Então, de repente, a gente pode ficar triste com aquilo, chateado, poxa, eu me esforcei, né? Então, agora você pode sair e falar assim, tô triste, tô chateado, tô bravo, não merecia isso, eu fiz por merecer, eu lutei, e aí xinga um, xinga outro, briga com o cachorro, quem passa na frente está brigando, e o outro já fala assim, não, eu entendi, eu vou me preparar melhor, realmente eu não devo ter feito tudo como eu devia ter feito, mas eu vou, era uma oportunidade muito boa para mim, mas eu vou continuar insistindo, eu vou continuar lutando. Então, tipo assim, você tem a dificuldade, o problema foi o mesmo, a mesma situação, mas a forma como você encarou aquilo, a energia que você colocou naquilo, é o que vai fazer pesar menos ou pesar mais. Então, essa falta, muitas vezes, da resignação, essa falta, assim, dessa paz, dessa compreensão, faz com que aquilo que era, vamos supor assim, um copo d'água cheio, vire um mar, vire uma tormenta. E, às vezes, acontece o contrário. Nós passamos por uma determinada situação, a gente aceita, calma, e de repente as coisas se resolvem, se encaminham, se direcionam, e aí a gente fica numa satisfação e fala assim, nossa, que bom, né? Que bom que eu compreendi, acalmei aquilo dentro de mim, e Deus fez com que aquilo se encaminhasse por um outro caminho que eu não imaginava, e tudo deu certo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente ler junto. Quem quiser acompanhar, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é aqui, ó, o item 12, motivos de resignação. Então, vamos lá. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, esse é o trecho com que nós iniciamos o nosso capítulo 5, né? Então, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, aquela pessoa que tem uma resignação, ela sente dentro dela que existe uma cura, que aquilo vai passar, que aquilo não é para sempre. Ela ainda tem dentro de si que Deus, sempre tem assim, muita gente fala assim, Deus sabe o que faz. Deus se utiliza de caminhos tortuosos para chegar onde Ele quer. Essas palavras, elas podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Mais uma vez ele vai dizendo, né? Quando ele fala aqui, as vossas dores nesse mundo são as dívidas de faltas passadas. Esse passado pode ser de outra existência, ou até mesmo dessa. Porque, como a gente sabe, quando a gente está num processo de dor, né? Então, a dor é uma consequência. E isso, toda consequência, tem uma causa. Então, está me doendo por quê? Está nessa vida,
Se não está nessa vida, está em outra. Mas mesmo que esteja tanto em uma, na vida passada ou nessa vida, a resignação ela serve para as duas aflições, né? Porque quando a Floripes, nem sei se ela está aqui hoje, ou a Elaine, né? A Floripes, eu lembro quando a gente fazia o evangelho, a autocura, lá no Afracis, a Floripes falava assim para a gente pode bem sofrer ou mal sofrer, né? E eu nunca me esqueci disso, né? Você pode bem sofrer ou mal sofrer. O bem sofrer é a resignação. O mal sofrer é a revolta. Mas sempre fica claro, gente, a resignação não é acomodação, não é paralisação. Por exemplo, eu recebo um diagnóstico, uma doença, aquilo me chateou, e às vezes eu coloquei mais peso na situação do que deveria, mas eu procuro outros médicos, eu procuro os recursos que me são cabíveis, eu procuro medicina alternativa, eu procuro outros caminhos para tentar amenizar o meu sofrimento ou buscar minha cura, buscar o equilíbrio físico. Entende a situação? Quando a gente não exercita a resignação, a gente pode, depois a gente vai ver, a gente vai partir para uma loucura, para um suicídio, para atitudes assim desesperadoras, né, que vão gerar outras consequências e consequências mais graves. Então, sempre fica nesse sentido. É um exercício para que a gente possa vencer melhor as nossas aflições, os nossos problemas. A gente pode começar errando, mas Deus nos dá força para que a gente continue progredindo, indo nesse processo, para ir nos melhorando. Por isso que existem as reencarnações, que não é fácil. A gente erra, depois erra de novo. Aí até que chega uma hora que a gente começa a se arrepender, começa a pensar um pouco melhor, a gente começa já errar, mas já se arrepender. A gente começa a errar, conversar com o outro, a gente começa a orar, pede para Deus, não me deixa mais cair, escorregar desse jeito como eu tenho escorregado. Então a gente já vai vendo um pouco de melhor em nós. Então, uma hora, a gente consegue vencer essas nossas dificuldades. Nunca esquecendo, nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, nós estamos de acordo com aquilo que a gente precisa. A gente vai ver isso na próxima leitura que eu vou fazer. Então, vamos continuar aqui. Cadê? Onde que eu estou? Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, conforme eu vou melhorando os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou com isso já semeando coisas boas, uma plantação boa para o meu futuro. Porque eu vou me fortalecendo nessa, e conforme eu vou me fortalecendo, eu vou me melhorando, e com isso eu estou plantando e semeando para o futuro. O futuro ou nessa vida ou na próxima vida. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. Não é que Deus vai nos perseguir. Lembra, a nossa consciência é que vai registrando aquilo que nós fizemos contra as leis de Deus. A nossa consciência vai ser o nosso juiz.
A nossa consciência que vai nos cobrando. Chega num ponto que a gente fala, deixa eu pagar logo, deixa eu quitar essa dívida, porque eu não aguento mais, eu quero ficar em paz, né? É mais ou menos assim. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Né? Eu quitei mais rápido. Eu quis me livrar rápido daquela dívida. É esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, então veja, às vezes a gente se resigna numa situação, se revolta em outra. A gente faz algo bom, aí noutra hora a gente faz algo ruim. Então, se nós fizermos, quitarmos uma, mas nos endividarmos com outra, nunca se tornarão livres. Então, a gente tem que ir trabalhando para que a gente possa ficar melhor nos nossos sentimentos, na nossa moral. É por isso que a dor nos atinge para que a gente possa se movimentar na direção do bem, na direção daquilo que é bom, na direção de Deus, porque senão nós ficaríamos sentados numa rede à beira da praia, tomando água de coco, né? Uma delícia. Mas esse é só um momento. A vida nos chama para que a gente possa continuar a nossa aventura, porque a gente está rumo ao progresso, rumo ao nosso desenvolvimento. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento, outros dão mais volta, mas é o objetivo de Deus é que nós possamos progredir. E cada um vai ter aquilo que aguenta. Deus não vai dar nada além daquilo que a gente não suporte. Às vezes parece que a gente não vai suportar, né? Então a gente vai buscar força, a gente vai buscar uma terapia, a gente vai buscar uma religião, a gente vai buscar evangelho, a gente vai buscar leituras construtivas, a gente vai movimentar as nossas forças na direção do bem. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Isso daqui eu achei, assim, que a gente precisaria, né, grifar. Em primeiro lugar, a falta de submissão à vontade de Deus. Quando a gente fala nesse sentido, a gente não tem noção. Aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados, nós não temos lembrança do passado, nós não temos ainda certeza do futuro. Daqui 1 minuto já é futuro, 2 minutos já é futuro. Então a gente não tem certeza. Mas quando a gente crê que existe um Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus sábio, né, justo e bom. Então, mesmo que nós não entendamos, mas a gente fala assim, ele sabe, alguma forma, isso vai me fazer crescer. Isso vai, não entendo, mas isso vai me fazer algum bem. Né? Então, ele coloca a falta de submissão à vontade de Deus. Que se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Então, lembra, bem-aventurados os aflitos, felizes são os aflitos. Mas não é sofrer por sofrer e sofrer de qualquer jeito. Sofrer com compreensão,
passar pelas nossas dificuldades de uma forma que a gente possa crescer, e quando a gente cresce, cresce a nossa família junto. Quando a gente ama, né? A gente vai crescendo e a família vai crescendo. Quando a gente se liberta, até semana passada a Lígia explicou bem isso, quando a gente se liberta, a nossa família vai se libertando junto, para que a gente possa caminhar junto, para que essa família, né, que são os nossos mais próximos, caminhe junto com a gente, que a gente possa crescer junto. Então, quando a gente fala que se a gente começa, não, tipo assim, a gente ouve um evangelho por ouvir, a gente não trabalha a favor daquilo que nós estamos escutando, que nos faz bem, que nos ilumina a alma, nos ilumina o nosso pensamento, nos dá clareza, nos impulsiona ao bem, a renovar as nossas atitudes, né? Se a gente não vai fazer, a gente vai renovando os empréstimos, né? Então, tipo assim, aquele nosso carnê com Deus, ao invés de diminuindo, a gente ou vai mantendo ele ou vai aumentando um pouco. E aí eu vou fazer só esse trechinho aqui e vou lá para outra leitura que eu acho que ela vai esclarecer bem a gente em relação a tudo isso. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do dia do teu trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então, ele vai dizendo aqui daqueles que não pensam nisso, não pensam em si melhor, pensam só para si, só enxergam a sua vida, né? Se revoltam, têm uma vida assim que não tem esse esforço de se renovar, de se reformar intimamente. Então, esses, ele já diz assim, já receberam a sua recompensa na terra. O que você teve, o seu salário já foi recebido aqui, enquanto você viveu. Que você levou a sua vida como quis, não pensou no outro, não viveu com o outro, e você está dentro de uma comunidade. E você viveu para si, ou assim, viveu só para você e sua família. Então, você recebeu. Então, agora você vai recomeçar de novo. Vai passar pelas provas novamente, né? Vai voltar ou aqui ou em outro canto, para renovar novamente, passar pelas provas e ver se agora você vai passar, né, nas suas atividades, na sua lida. Agora eu vou fazer o seguinte, como o tempo está avançado, eu fico com pena de não ler, né? Mas qualquer coisa eu retomo semana que vem. Eu iria lá para o outro texto, para que a gente possa fechar. Em sumo, eu fiz um resumo, mais ou menos, do que está aqui, né? Mas eu queria fazer o Ceifa de Luz, porque o Ceifa de Luz, ele vai trazer para a gente um fechamento do nosso evangelho de hoje. Então, complementando a nossa leitura do evangelho, a gente tem esse texto aqui do livro Ceifa de Luz, aqui, ó, Ceifa de Luz, Emmanuel, a lição 22, renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados, entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz
e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, ele vai falando assim, quando a crise, o problema nos visitar aqui na nossa humanidade, aqui no nosso tempo, no nosso meio, ele fala assim, é justo que você medite, né, que você pense nos princípios, né, de causa e efeito. Então, o que causou, que efeito, consequência, teve isso. Então, ele fala que isso é natural, que a gente pense, onde está a causa disso? Né? Ele fala, tanto quanto é natural, reflita no impositivo de burilamento espiritual. Ou seja, então, ao mesmo tempo que você medita na causa daquilo que está te incomodando, daquele problema da humanidade, o seu, ele fala assim, reflete também no burilamento, ou seja, assim, no seu aperfeiçoamento espiritual. Reflete nas duas situações. O que aquilo vai te trazer? O que aquilo vai melhorar no teu sentido espiritual? Né? Pense igualmente na lei de renovação, que nos traz paz, que nos traz vitória sobre nós mesmos. Então, é Deus renovando. As coisas acontecem e são sempre, não vamos ver como algo ruim, mas uma renovação. Algo Deus está trazendo para renovar, para mexer conosco. Algo que futuramente pode nos trazer paz, pode nos trazer uma vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições. Se a gente decide aceitar essas experiências. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Então, se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, quantos de nós atingiu essa integração com as bênçãos da vida? Né? Mas se nós dizemos assim, eu compreendo, né, eu compreendo a vida, eu compreendo o processo, eu compreendo a lei, eu compreendo o evangelho, eu compreendo tudo isso, então ele fala assim, então considera a tarefa que Deus te confiou, que a providência divina te confiou. E às vezes a gente fala da boca para fora, mas assim, se você conseguiu essa compreensão, pensa nessa tarefa, então aceita essa tarefa divina. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então, aquele marido, aquele filho, aquela esposa, aquele emprego, aquela faculdade, aquela escola, aquela condução que eu tomo todos os dias, que tem aquelas pessoas, que tem, né, aquele caminho que eu faço, que para mim é muito difícil passar, às vezes, no meio de um lugar perigoso, num horário que às vezes eu não gosto, que eu vejo aquilo como um problema, né? Então, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Que a gente pense nisso. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Então, aceitar as coisas que nos acontecem e paciência, mas sem fuga ao trabalho. Então, não se acomode, trabalhe, continue firme, né? Estude, se aprimore. Então, ele fala assim que quando a gente faz isso, a gente praticamente atinge a metade do êxito que nós estamos destinados em qualquer teste. Porque é em nosso proveito e nós fizemos bem, nós não fugimos. Nós vimos aquilo, sofremos, choramos, né, mas aceitamos, temos paciência e continuamos trabalhando. Continuamos em busca de algo que melhore aquela situação. Então, só o nosso esforço e não parar, isso atinge metade do êxito daquilo que nós estamos nos propondo, daquela meta que nós temos. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender
instruir ou reerguer. Então, qualquer tempo é ocasião para resgate e reajuste. Uma hora a gente resgata, outra hora a gente reajusta, outra hora a gente provoca, outra hora a gente faz algo errado, outra hora a gente está resgatando de novo, está se reajustando, né? Mas toda hora, todo dia, também é oportunidade de recomeçar. Que a gente não fique, se a gente ficou triste, que isso não nos impeça de recomeçar, de voltar, de ter confiança, de se reerguer, de se levantar. Errar faz parte do processo. E acertar também, que a gente não desista. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Que façamos com amor, acrescentando a essa obrigação. Até tem, cadê? Eu coloquei aqui nas minhas anotações, lá no capítulo 9, lá na lição, o Espírito, se eu não me engano, Lázaro, Instrução dos Espíritos, ele tem uma frase lá que diz assim: obediência é o sentimento da razão, resignação é o sentimento do coração. Então, resignação e obediência tem essa diferença. Eu obedeço, mas nem sempre aquilo está feito ao meu coração. Mas eu obedeço. Nem sempre eu concordo com aquilo, mas eu obedeço. A resignação é, eu não brigo com aquilo, eu aceito, mas eu aceito de coração. É de coração, mesmo que às vezes a razão diga não, mas o coração, o amor está ali presente. Eu não estou revoltada. Eu aceito e continuo trabalhando. Então, eu estou plantando felicidade, porque eu estou usando as forças da minha alma, do meu espírito para o bem, na direção do bem. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Tudo concorre para o bem, mesmo que às vezes a gente não compreenda, mesmo que às vezes doa, tudo concorre para o bem. Que nós possamos continuar insistindo na nossa tarefa, nas nossas ações, para que a gente faça o melhor, para que a gente possa vencer. Porque o nosso desejo é que a gente seja melhor a cada dia que passa. O nosso desejo é esse. E Jesus, ele não nos abandona, não disse que nos abandonaria. Então, eu acho assim, de uma extrema misericórdia, quando a gente vai lendo nos livros dos Espíritos, a gente lê nos livros de André Luiz, a gente vai vendo, eu acho uma misericórdia muito grande, quando a gente vê assim que existe um amigo familiar que cuida da nossa família, existe um espírito guardião, um anjo guardião, um guia protetor, um anjo da guarda, seja o nome que a gente queira dar. Eu acho isso assim, de uma bondade de Deus tão grande que a gente possa aprender a falar mais com esse mentor nosso, com esse anjo guardião, com esse espírito que cuida de nós. Que a gente possa falar com ele mais assim, me ajuda a passar por isso, né? Me dá força em nome de Deus, me inspira na melhor solução, no melhor caminho, me ajuda a acalmar o meu coração, para que eu possa vencer esse percalço. Então, a gente vai vendo assim que a gente não está sozinho, né? Às vezes, um amigo aparece do nada e nos dá aquela mão para que a gente
possa compreender ou passar melhor por aquilo. Às vezes a gente vê as assistidas lá no Nova Era, que fala assim, olha, hoje eu não tenho feijão, hoje eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E elas têm a preocupação? Tem. Mas Deus promove meios que aparece aquele quilo de feijão, aparece aquela fralda para o bebê, e a gente vai vencendo. Então, quando a gente aceita melhor, quando a gente caminha melhor, as coisas se encaminham melhores, né? A gente permite que a misericórdia de Deus se achegue até nós. Porque quando a gente se desespera, e se desespera muito, e não respira, e não dá um espaço, a gente não consegue, sabe, a espiritualidade não consegue nem chegar em nós, por conta do nosso desespero. Então, que a gente possa ter fé, força, para a gente vencer o que a gente tem aqui para vencer na nossa caminhada. Que Jesus nos ampare e que nós possamos conduzir sempre com muita alegria, né? Essa jornada. A alegria nos ameniza também os nossos sufocos diários. Que Jesus nos abençoe.